Mais uma tragédia a gente traz nesta edição do Balanço Geral para você que está nos acompanhando. Eu sou Sabrina Guiar e o Balanço Geral de hoje está dedicado a trazer para você essas informações, com imagens inclusive exclusivas, já que nossa equipe está desde as primeiras horas da manhã acompanhando essa tragédia envolvendo uma van com atletas que desciam a BR-376, um conhecido trecho, felizmente, da morte neste ponto, na BR-376, Serra para quem desce do Paraná, vindo para Santa Catarina. Nós temos informações ao vivo, nossas equipes estão a postos para conversar com a gente, redação integrada também. E nós vamos agora ao vivo com a Isabela Correia. Como eu disse, desde as primeiras horas da manhã, ela está lá no local para conversar com a gente sobre esse acidente. Lincoln Pradal também está aí ao lado porque ele tem outras informações logo mais. Mas Isabela, conversa então primeiro com a gente. Isabela, pela manhã foi uma operação para a retirada dos corpos, não é? Principalmente, em primeiro lugar, tirar, né, esses corpos. O que se sabe até o momento? Oi, Sabrina. Uma boa tarde na medida do possível a todos que nos acompanham. Chove muito forte agora aqui em Guaratuba. Nós estamos no Paraná, já desde o início dessa manhã, acompanhando de perto todo o trabalho que é feito. Agora nós estamos no trecho, Sabrina, 664, 1 quilômetro acima de onde aconteceu, então, esse acidente. A previsão é que o trânsito seja completamente liberado daqui a pouquinho, tá? Ao meio-dia, porque foi necessário fechar toda a rodovia com acesso a Santa Catarina, já ali por volta de 4 horas da madrugada, aqui nesse trecho que segue em direção, então, a Santa Catarina. O Luciano vai mostrar para nós como que tá, então, a gente vê que a BR está completamente parada, né? No sentido de quem segue em direção a Santa Catarina, no quilômetro 664. Sobre o acidente, o que nós temos de atualização, infelizmente, são de 9 vítimas que estavam principalmente na van que transportava atletas de remo. São todos de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, e que tinham ido para São Paulo para participar de um campeonato da modalidade muito aguardado por todos eles e que, infelizmente, muitos perderam a vida nesse trágico acidente acontecido ontem à noite, por volta de 9h40 da noite. Agora a gente vê ali que há uma atenção porque o caminhão da Artéries está saindo da frente para justamente liberar o trânsito local. Motoristas que estão por aqui parados já desde 4 horas da madrugada. Conversei com muitos deles, boa parte são catarinenses, tá? Motoristas de Blumenau, também de Tijucas, de Itajaí, muitos que foram para o jogo que teve agora final de semana, né, entre Flamengo e Corinthians, e ficaram então completamente parados aqui no acesso a Santa Catarina. Temos informações que a maior parte das vítimas são justamente de jovens que estavam nessa van que, infelizmente, foi então atingida pelo caminhão que ficou sem freio. O motorista desse caminhão tem 30 anos e ele está internado no Hospital São José, aí em Joinville, no norte de Santa Catarina. Também está internado, que foi resgatado com vida, um adolescente de 17 anos de idade. De acordo com o boletim do próprio Hospital de Joinville, infelizmente, os dois estão em estado estável. A gente vai agora acompanhar mais detalhes de todo o nosso acompanhamento ao longo dessa manhã aqui em Guaratuba, no Paraná, com mais informações na nossa reportagem. Uma cena que impressiona. Foi isso que restou de uma van que transportava jovens atletas do interior do Rio Grande do Sul. Dando bastante trabalho, principalmente para retirar os veículos que estão fora de pista, porque a gente não queria deteriorar ainda mais os corpos, né? Então a gente teve que achar o guindaste para poder içar os veículos e para poder fazer o trabalho de resgate desses corpos intactos. O acidente aconteceu por volta de 9h40 da noite de domingo. O caminhão teria perdido o controle do carro por falta de freio, bateu na mureta que foi mostrada agora e depois então bateu na traseira de uma van que transportava dezenas de jovens atletas de remo de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Com o impacto da batida, essa van teria rodopiado na pista e depois saído. Ela também foi imprensada pela carreta que caiu logo na sequência. O trecho 665 da BR-376 em Guaratuba, no Paraná, possui diversas curvas. Por ser um trecho de serra, costuma ter forte neblina.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta teve ferimentos leves. Apenas 2 pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao Hospital São José, em Joinville, no norte do estado. A chuva atrapalha bastante porque é um lugar de terra e bastante lama e ainda tem uma ribanceira nos fundos ali, bastante perigo, né? Bastante perigoso e bastante lama, muita sujeira também. E a chuva atrapalha bastante, choveu bastante a noite toda. Os jovens participavam de um campeonato em São Paulo e conquistaram 7 medalhas. Dias antes da viagem, foi compartilhado a dificuldade de custear a viagem até a capital paulista. No entorno do acidente, filas quilométricas se formaram no sentido norte da rodovia, em direção a Santa Catarina. Mais de 15 quilômetros de congestionamento. O acesso foi completamente fechado desde a madrugada, para que equipes da Artérias Litoral Sul, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e bombeiros prestassem apoio a essa ocorrência. Até o momento a gente conseguiu resgatar apenas 4 corpos e estamos na expectativa de resgatar o restante em breve, nos próximos minutos aí. Bom, e a atualização de momento ao vivo aqui no ponto do acidente é que a partir de agora, já por volta de meio-dia, o trânsito está liberado no sentido Santa Catarina. A gente consegue ver já a movimentação por aqui dos caminhões, dos veículos descendo em direção a Santa Catarina. Nós estamos em Guaratuba, no quilômetro 664. No quilômetro 665 que aconteceu então esse trágico acidente e que vitimou de forma fatal 9 pessoas. O trânsito estava por aqui interditado desde as 4 horas da madrugada, quando chegou um guindaste para fazer a retirada do caminhão que caiu, infelizmente, em cima da van que transportava esses jovens gaúchos de Pelotas. Eu conversei agora há pouco com um delegado da Polícia Civil de Curitiba. Ele será o responsável por todo o inquérito de investigação e para entender o que ocasionou esse acidente. De acordo com a PRF, a principal suspeita é que esse motorista do caminhão tenha ficado sem freio. A gente viu isso agora há pouco na reportagem. E isso será sim investigado. Poucos metros à frente de onde aconteceu o acidente, havia aquela área de escape que justamente foi montada para quando os motoristas de veículos pesados ficam sem freio. E é uma área de escape que consegue ajudar na freagem, então, desses caminhões, desses ônibus que descem a serra, que vem muito carregado. Há sempre também a indicação, por meio de placas de identificação, para que eles utilizem o freio motor, que é uma forma, então, de evitar que eles fiquem sem freio na descida da serra. É importante também explicar para vocês que nos acompanham que chove muito aqui em Guaratuba e assim também estava na noite de ontem e também ao longo dessa madrugada. Então a suspeita inicial da Polícia Civil é que esse tempo instável tenha então ajudado de forma negativa a ocasionar esse triste acidente. Então, como nós tivemos a confirmação, são infelizmente 9 vítimas. Eu conversei agora há pouco com o motorista de um dos carros que se envolveu nesse acidente. Ele foi o primeiro carro atingido por essa carreta, mas foi de raspão. E felizmente ele conseguiu se salvar. É um morador aqui de Guaratuba e que até há pouco estava ali com a nossa equipe de reportagem conversando e relatando que por muito pouco ele não perdeu a vida também nesse trágico acidente que vitimou então 9 pessoas. A gente vai seguir acompanhando mais detalhes direto aqui do local do acidente, porque ainda há muitas informações no decorrer de toda essa segunda-feira. Um trabalho feito, uma força-tarefa, por meio da Artérias, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e também os bombeiros aqui da região. Eu volto ao estúdio. Obrigada até o momento, Isabela, pelas informações. A equipe está desde de manhã. A gente observa, inclusive, pela imagem, nitidamente essa chuva forte que cai. Enquanto você falava, a gente ouvindo também os caminhões, veículos pesados. É uma serra de muito movimento, principal acesso a Santa Catarina e o sul do país. Pista, então, a gente começa a ver esses veículos descendo, né, a serra. As imagens que você acompanha agora é do momento da retirada do caminhão que tombou com o container em cima dessa van. É muito triste a gente começar a semana em uma tragédia como essa, envolvendo adolescentes esportistas, né, tendo a sua formação, participando de um campeonato e tendo no seu retorno para casa uma situação como essa. A gente tem atualizações também sobre as vítimas, a gente tem atualizações sobre o desenrolar do trânsito, como a gente acabou de acompanhar com a Isabela, sendo liberado aos poucos, mas a chuva realmente pede atenção. Não é à toa que a BR onde tem 2 áreas de escape. Uma delas, inclusive, poucos metros, pouquíssimo ali, ó, à frente. Talvez esse motorista caminhão, será que estaria tentando chegar até essa área de escape? Acabou colidindo, né? São perguntas e questionamentos que ficam em uma serra que mesmo com toda a sinalização
Tantas vezes falamos aqui de áreas de escape quando são utilizadas, mas neste caso, infelizmente, de uma tragédia que acontece neste início de semana.